Para já queria agradecer a todos terem vindo. Eu, aqui no âmbito da minha exposição, houve uma conversa com o Fernando. Aliás, foi um jantar com o Rui Seixas e com o Fernando e começámos a pensar, vamos fazer uma conversa. E eu disse ao Rui, olha, vamos conversar os dois. E a essa altura, mas porquê é que não alargamos? E pronto, inevitável nós juntar o Zé Pedro e o Cabrita. Nós conhecemos-nos na Escola de Belas Artes quase há 50 anos, quase. E, de facto, começámos a expor regularmente desde os anos 80, ou afirmámos mais a nossa carreira profissional, penso eu, a partir do princípio dos anos 80. E eu achei que isso era um bom motivo, juntando com a situação de que, por coincidência, nós os quatro temos exposições individuais neste momento. Portanto, tanto o Zé Pedro está com o Nuno Centeno aqui numa exposição que acaba no final de junho. Eu termino a minha exposição para a semana. O Pedro Cabrita, como todos devem saber, está com uma exposição nos armazéns, acho que pertencem à Mitra, ao Palácio da Mitra, portanto, nessa zona oriental da cidade. E o Rui Seixas tem uma exposição no Miguel Nabinho também, e portanto tudo exposições individuais. É interessante perceber que ao longo destes anos sempre nos fomos convivendo e que o nosso trabalho um pouco se constrói nesse olhar do outro, mas também de muitos outros. Portanto, cruzámos-nos e descruzámos-nos, quer dizer, houve exposições em que fizemos juntos, houve outras exposições que foi cada um fazendo conforme o percurso que foi desenvolvendo. Eu achei que isto era motivo suficiente para nos reunirmos aqui e conversarmos um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a arte, sobre a situação artística, sobre o que apetecer. Não temos um programa, decidimos não ter moderação, acho que conseguiríamos moderar a nós próprios, uns aos outros, e portanto daqui este momento. Portanto, as pessoas, à medida que se ia divulgando, as pessoas iam falando, vão falar os quatro, pronto, tem essa situação de a regularidade com que todos fomos expondo individual e coletivamente, em galerias, em museus, em espaços fora dos circuitos, ou com um determinado tipo de intervenções públicas, todos nós. É, de facto, um tempo em que desenvolvemos, de facto, a nossa atividade e, portanto, mais um reforço para fazer sentido. Mas, por isso mesmo, não estamos a comemorar nenhuma efeméride. Não há nenhuns 50 anos de aniversário, não há nada disso. É apenas um momento, mais um momento que agora que nos reúne nesta conversa e pronto, é isso. Eu não vou falar da minha exposição, a minha exposição está à vista, ou não irei falar, estarão à vontade para fazer perguntas a qualquer um de nós. Como disse, nós não temos um programa definido, vamos um pouco falando e o que for surgindo vai desenvolvendo o que é esta pequena conversa. Tomei nota de umas ideias para picar este início, portanto, eu estava a dizer, esta iniciativa que partiu de mim parte por eu ter esta exposição aqui no Fernando Santos. Pronto, tenho todo o prazer em falar sobre a exposição, mas não iria falar diretamente sobre a exposição. Seria interessante pensar que, de facto, também estamos neste ano dos 50 anos do 25 de Abril e também, se calhar, alguma coisa que se pode pensar, quer dizer, o que é que aconteceu, o que é que nos aconteceu a nós neste tempo, nesta passagem do tempo dos 50 anos, a nós, individual e coletivamente, como é que toda esta situação da cena artística evoluiu ou estagnou, ou dificuldades por um lado e as facilidades que existiram há 50 anos ou há 40 e tal anos para nós, para os anos 80, como é que elas se constituíram ao longo destes anos, como é que se desenvolveram. Sobre isto, tinha escrito que realmente a atividade criativa desenvolve-se apenas quando cada um afirma essa atividade como a sua liberdade. E, portanto, esse é o ponto, digamos,
de referência nestas vivências de intensos 50 anos de trabalho. Queria dizer sobre a minha postura, sobre o que é que me interessa, sempre me preocupei muito sobre o ato de fazer, o ato de trabalhar, o que é que era para mim este fazer. E este fazer para mim é sempre estar um pouco ao lado do que há práticas mais solitárias e há práticas mais coletivas, já que no outro dia o Cabrita dizia que não lhe fazia impressão nenhuma estar rodeado de gente e estar a trabalhar com imensa gente à sua volta. E eu, por exemplo, eu tenho problemas com isso, eu preciso estar muito tempo sozinho, os trabalhos às vezes dão um soluço e parece que estão quase feitos e depois tenho que estar horas. De tal modo que quando eles me perguntam mas quanto tempo é que levou a fazer esta pintura, que é uma pergunta muito recorrente, e disse, quer dizer, levou entre 2 minutos e 2 anos, não é? Porque há um tempo de fazer que às vezes é muito rápido, mas depois, ainda agora, tinha um galerista de Madrid que queria levar uns trabalhos e disse, esses trabalhos não podes levar, porque não, quer dizer, aparentemente estão acabados, mas não estão. Portanto, não sei, não estão na minha cabeça. Se calhar alguns vou repintar, outros não vou. Portanto, esse lado, esse tempo será diferente para cada um de nós e essa maneira de atuar será também diferente. Portanto, considerar que há uma margem de erro. Preciso saber que vou errar, não é? Preciso saber que vou estar errado para poder pensar, portanto, à partida, como sou muito pessimista, contrariamente se calhar a outros, acaba uma fase de trabalho, sinto-me bem, e depois tenho que, quando volto no dia seguinte, se calhar está tudo mal, ou não. E então há esse tempo, e tenho que admitir que errei, que aquilo não estava, as opções que tinha tomado. É uma das conversas que às vezes tenho quando vou visitar jovens artistas ou quando vejo os ateliês e vejo o seu trabalho, que é essa... Nós temos muitas opções para tomar quando estamos a trabalhar e essas opções têm que ser tomadas e há uma margem de erro. Há coisas que há uma opção que foi tomada e depois tem que se andar para trás. Portanto, isso era uma das coisas que gostaria de falar, sobre a dúvida, o erro, a inconstância. São os pontos que permitem depois, para mim, o que eu acho agora que é o deslumbramento, não é? Quando vamos ver uma exposição, há quadros que nos deslumbram. E esta questão do olhar, que é uma situação também um pouco que se tem que cultivar e que se tem que sentir, saber usar o olhar, saber estar com o olhar. E eu preciso disso para poder olhar não só os que me estão próximos, como os outros todos, como a história toda. É impossível desenvolver trabalho sem cultivar esse olhar. E eu escrevi, por um lado, este olhar permite o fazer, mas também escrevi aqui uma frase que gostei, mas que me questionou, que foi se depois o olhar de cada um, o olhar do observador, não é? E o olhar do artista, que é um olhar de seu uso exclusivo, se ele no final vai depender ou não do olhar dos outros. Até que ponto o olhar dos outros nos vai alterar não só o modo como olhamos as nossas próprias coisas, não é? Há aquela sensação que qualquer um de nós já passou, que é e ver uma exposição extraordinária, que consideramos extraordinária e ficamos com uma vontade enorme de ir embora para o ateliê a trabalhar. Portanto, esse lado essa reação às coisas que vemos e como o nosso olhar se prende às coisas, se prende desse modo talvez um pouco vicioso ou viciado, que é estar sempre a pensarmos nas coisas que vemos através daquilo que estamos a fazer. Portanto, acho que isso é uma coisa que tem a ver com... Eu também escrevi aqui, ainda é possível parar e olhar. O observador deve saber que, e isto é uma citação que vem num livro do Jean-Luc Nancy, que é as obras de arte, isto é uma citação do Hegel, de um livro do Jean-Luc Nancy, as obras de arte não foram feitas para ser consumidas. A contemplação não consome o que contempla, é através da contemplação que se renova a sua fome e a sua sede. Portanto, que é uma postura que é muito... Hoje em dia precisamos de uma história para perceber... Eu acho que as histórias são importantes, mas não precisamos da história
Para o olhar não aparece por causa da história. O olhar tem a sua autonomia, a história cria um outro mundo. Para mim, há que combater, isto é uma questão, quase uma pressão política, há que combater a desoladora pressão destes movimentos ideológicos e defensores de éticas, que eu posso, no mínimo, dizer como diversas, que limitam e censuram e invadem hoje o campo da produção da criação artística e, portanto, está-se, de certo modo, não é só na arte, é na política, quase no estado do cidadão, que se está a criar um momento de censura que leva à autocensura por comportamentos, pelas coisas que se dizem que têm que ser contraditas, mas não podem ser. A liberdade é precisamente provocar também essa discussão e, portanto, temos que vencer essas forças de bloqueio da criatividade. Boa tarde. Eu, quando propuseram esta conversa, quando o Pedro propôs esta conversa, eu pensei um bocado que poderia ser interessante pensar a altura em que nos conhecemos e um bocadinho o momento onde nós estamos. Do meio há todo um percurso imenso. Daquilo que eu me lembro na altura, eu acho que não podemos desligar a nossa decisão de ser artistas de uma forma de viver e uma forma de viver radical. Ou seja, quando nós decidimos ser artistas, foi mesmo antes de 25 de Abril. E Portugal era um país rural, era um país onde muito isolado, toda a Europa de resto funcionava em circuitos muito fechados e a nossa decisão de ser artista era ter uma segunda profissão que era verdadeiramente a profissão que nos permitia dar dinheiro para viver e para trabalhar. Esta ideia de que nós trabalhávamos de um trabalho que era muito difícil e que tínhamos alguns modelos noutras gerações que nós muito admirávamos, estou a pensar na Almeida, estou a pensar na Ana Atli, estou a pensar no Álvaro Lapa, estou a pensar no Ernesto Sousa. Também é uma altura que vem a seguir ao maio de 68, que vem a seguir ao 25 de Abril, quando nós estamos na escola. E é um sítio em que nós não havia sequer livrarias, havia alcools, havia poucos sítios de revistas, havia a Bertrand, onde nós íamos ler as revistas que não tínhamos sequer dinheiro para comprar. E esta opinião, mas a opinião não tinha coisas muito especializadas de arte. Percebes? Tinha algumas coisas até mais de política. Mas, sobretudo, esta ideia de algum isolamento e alguma vontade, e alguma enorme vontade de sonho, também criou grandes cumplicidades. E, portanto, nós frequentávamos e partilhávamos a vida permanentemente. Portanto, isso foi uma altura que foi uma altura muito desafiante. A própria Europa, eu acho que estava num momento particularmente feliz. Havia uma violência imensa, havia os Baader-Meinhof, havia as Brigadas Vermelhas, havia muita violência, mas havia sonho. E essa capacidade de sonho e essa enorme ambição e uma grande irresponsabilidade, entre aspas, fez com que o nosso trabalho fosse, eu acho que era fortíssimo e foi poderosíssimo. Enfim, depois eu acho que à medida em que fomos tendo reconhecimento e que fomos tendo uma carreira, que não era propriamente a carreira da obra de arte não tem necessariamente a ver com a qualidade da obra, tem a ver com a carreira. Tem a ver com a profissionalização, tem a ver com uma coisa exterior que é o reconhecimento que os outros fazem do nosso trabalho. Não tem a ver com o nosso trabalho. Isso fez com que isto nos fosse ocupando e também, à medida que fomos crescendo, eu acho que fomos divergindo de divergências de sítios onde já estávamos antes, mesmo quando tínhamos uma convivência de 24 sobre 24 horas. Esse afastamento que se foi produzindo naturalmente foi um afastamento que se foi feito fisicamente e mesmo talvez até conceptualmente e como modelo de vida que nós queríamos, cada um para a sua vida, mas sempre com enorme respeito pelos outros. E, portanto, sempre também com um olhar cúmplice e um olhar de respeito. Portanto, isso acho que é uma coisa que eu acho que
Da minha parte, eu tenho que agradecer aos outros três. Portanto, e não só, porque também há, neste nosso grupo, também estava a Rosa Carvalho, também estava a Ana Leon. E outras pessoas, muitas outras pessoas que foram depois, que nos foram acompanhando. Em relação ao momento de hoje, eu acho que o mundo mudou. É um mundo em que há uma quantidade de galerias que não havia na altura. Não havia o Centro de Arte Moderna, não havia a Fundação de Serralves, não havia a Culturgest, portanto não havia grandes instituições, não havia, portanto o trabalho era um trabalho mesmo de aventura e solitário. Hoje em dia o país está cheio de instituições, a Europa está cheia de instituições, muito mudou. As pessoas que antes iam às galerias, hoje em dia vão às feiras de arte e deixaram praticamente de frequentar as galerias. Portanto, há um modelo que mudou completamente. Apareceram as coisas da internet, as redes sociais, os Instagrams, e o mundo da arte passou a estar de uma maneira muitíssimo ligado ao mundo do comércio da arte e dos controles que são feitos nesse sistema. Por exemplo, posso-lhes dar um exemplo, que há uma galeria brasileira, que é da Ali Almeida, que pertence a um grupo financeiro, e este grupo financeiro tem 5 galerias no Brasil, um bocadinho como a Leia tem outras editoras, e que, neste momento, tem 60 e tal artistas que estão na Bienal de Veneza. Portanto, os circuitos são circuitos que completamente mudaram, e a importância dos artistas neste sistema do mundo da arte e do poder da arte também mudou. O Art Newspaper falava que 20% das pessoas mais influentes no mundo da arte eram artistas. Quer dizer que 80% não eram. Portanto, o que é que isso alterou a minha maneira de funcionar? Rigorosamente nada. Quer dizer, eu tenho que me adaptar a estas situações, mas o meu tempo interno continua a ser o mesmo que era há 50 anos. Eu acho que isto, para um princípio de conversa, está bem, depois podemos continuar. Bem, então, falo eu agora um bocadinho. Boa tarde a todos. E, ao contrário dos meus 3 colegas, eu não andei na Escola de Belas Artes de Lisboa. Tive um percurso mais sinuoso. Tive em medicina primeiro, depois fui para Londres estudar, e depois fui para os Estados Unidos. E quando voltei dos Estados Unidos, eu tinha conhecido o Pedro Cabrita em Lisboa, no final dos anos 70, que me tinha pedido para eu escrever umas cartas de Londres para uma revista que ele dirigia na altura da Associação de Estudantes de Belas Artes, chamada Arte e Opinião. E depois, quando voltei então para Portugal, conheci o Pedro e o Zé Pedro. Eu tenho quase a certeza que conheci o Pedro antes, mas não, Pedro, antes mesmo, mas o Pedro não se lembra. Eu tenho quase a certeza que sim, que através do Luís Vilaça que nos conhecemos antes mesmo de eu ir para a Inglaterra. Mas isto é uma coisa que se calhar nunca vamos conseguir saber ou não. E portanto, quando eu voltei, eu fiz uma exposição, foi a minha primeira exposição individual na Sociedade Nacional de Belas Artes, na galeria então chamada Arte Moderna, e conheci-os, e depois fiz uma exposição na Diferença, e eles propuseram-me que eu participasse numa exposição que eles estavam a preparar para a Sociedade Nacional de Belas Artes. Portanto, eu fiz apenas uma exposição com o conjunto de que falámos há bocadinho, das 4 pessoas, mais a Rosa Carvalho, mais a Ana Leon, e depois tenho disposto a par ou em grupos maiores com todos, desde o Zé Pedro na Alda Cortês, o Pedro Calapés em Paris e noutros sítios, o Pedro Cabrita em Sevilha, etc. Temos feito exposições assim a duos. E de facto, quando comecei a trabalhar em Lisboa, tive a sorte, quando voltei para Portugal, de ter conseguido um lugar como professor no Arco, em Lisboa, o que me permitia viver desse ordenado e continuar a fazer o meu trabalho. Portanto, como o Zé Pedro dizia há bocadinho, a perspectiva não era, de maneira nenhuma, vivermos do nosso trabalho, era termos qualquer coisa que nos alimentasse para podermos gastar o dinheiro a comprar materiais e a fazer aquilo que queríamos. Portanto, isso foi a realidade durante muito tempo, e eu, ao contrário dos meus amigos,
continuei a dar aulas durante toda a vida, até o ano passado, que reformei-me como professor no ano passado. Portanto, tive sempre esse outro trabalho paralelo ao meu trabalho de ateliê. Eu sempre gostei muito de dar aulas e sempre me foi muito útil esse contacto com os estudantes, essa relação com pessoas mais novas, que me levou a repensar muito a minha maneira de ver as coisas. O meu trabalho está sempre estou sempre muito interessado no mundo da arte, na história da arte, a olhar para outros artistas com quem tenho mais cumplicidade ou menos cumplicidade, e o facto de ter que falar destes assuntos permanentemente ao longo destes anos com pessoas mais novas levou-me sempre a ter que refazer essa visão sobre a história da arte, essa visão sobre o que está à nossa volta. De facto, quando fui para Londres, como o Zé Pedro disse há bocadinho, Lisboa era uma coisa que não tem nada a ver com o que Lisboa é hoje, não é? Eu lembro de que ia muito ao Centro Cultural Americano, onde havia Art News e o Art Forum, e íamos vendo essas coisas que chegavam com alguma dificuldade a Lisboa. E de facto, quando fui para Londres em 77, foi um grande choque. Mas Londres também não era nada do que é hoje, que é uma cidade cosmopolita, onde dificilmente quase se encontram ingleses, não é? Há pessoas de toda a parte do mundo, há galerias que mostram os artistas de toda a parte do mundo. Quando eu estava nos anos 70 em Londres, eu lembro perfeitamente de professores na escola onde eu andava, sobretudo um que era americano, que dizia que Londres era uma cidade provinciana, que só se mostrava arte inglesa, não havia sítios onde ver arte que não fosse arte inglesa. Portanto, de facto, era uma realidade completamente diferente. E havia por um lado, essa dificuldade em sabermos o que estava a acontecer noutros sítios, por outro lado, uma grande apetência por saber o que estava a acontecer noutros sítios. Quer dizer, o facto da circulação da informação ser muito mais morosa e difícil, isso levava também a que houvesse uma grande atenção e um grande interesse em percorrer outros sítios da Europa para ver o que estava a passar. Como eu disse, quando voltei, esse ambiente de Lisboa, que o Zé Pedro já falou um pouco, era um ambiente muito excitante, não é? O início, a década de 80, foi uma década de grande energia. Nós, de facto, estávamos constantemente uns com os outros, frequentávamos os mesmos sítios, íamos aos mesmos bares, estávamos sempre muito próximos uns dos outros, e havia essa capacidade parecia que tudo era possível, não é? Parecia que qualquer coisa que fizéssemos podia ser realizada, e eu acho que nesse aspecto as coisas mudaram muito para a geração dos artistas mais novos. Eu acho que as coisas são muito mais dispersas, é muito mais difícil haver grupos que se liguem uns aos outros. Penso que há uma grande dispersão das pessoas quando saem das escolas, quando acabam os cursos, vai cada um para o seu lado, vai cada um para a sua vida, e não há redes de suporte muito evidentes. É difícil, pela minha experiência dos meus ex-alunos, é difícil eles conseguirem e elas conseguirem ter uma rede de contactos que lhes permita continuar. Mas eu estou de acordo com o que o Zé Pedro disse em relação à nossa capacidade de continuar, apesar desta visão muito financeirista do mundo da arte, não é? O mundo da arte hoje em dia é simultaneamente uma indústria e um entretenimento. As pessoas vão muito a exposições para ter uma experiência, para levar os meninos a passear ao domingo, para dar assim um lado muito lúdico, que é muito importante as pessoas estarem animadas, estarem divertidas, e portanto há toda uma capacidade que se espera, que eu espero, do diálogo entre o artista, a obra de arte e o observador, de tempo e de uma certa capacidade de absorver as coisas lentamente. E nós temos de ser muito dependentes, como dizia o Pedro Calapés, temos de ser muito dependentes do olhar dos outros, não é? Nós estamos muito fechados no nosso ateliê a trabalhar, e quando expomos estamos muito receptivos e muito ansiosos em relação ao que é que vai ser
o olhar que as outras pessoas têm sobre o nosso trabalho, o olhar que eles têm sobre o nosso trabalho, que eles têm sobre a nossa atividade, vai de alguma maneira influenciar-nos, vai de alguma maneira fazer-nos pensar. Há muitas vezes, eu tenho tido muitas vezes essa experiência de pessoas que vêm falar do meu trabalho e que me falam de coisas que eu não me passava pela cabeça quando o fiz, que estivessem presentes no trabalho. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, com crianças, é muito interessante. Eu gosto muito dessa experiência com miúdos, sobretudo miúdos pré-adolescentes, que são muito livres a falar e que têm uma relação muito independente e muito livre com as coisas que veem, e essa reação deles é muito interessante. Mas, em geral, eu acho que é muito importante essa questão de maneira como nós falamos com as outras pessoas através do nosso trabalho, e a relação que as pessoas têm com o nosso trabalho é também muito determinante, não diria, mas pelo menos para mim é algo que vai de alguma maneira fazer-me posicionar em relação ao meu trabalho. Não diretamente, não porque eu tenha muitas conversas com pessoas sobre o meu trabalho, mas por uma questão da maneira como as coisas são recepcionadas em geral, da maneira como o mundo à nossa volta se vai posicionando. E acho que vou passar aqui a palavra ao meu colega da direita. Ia só juntar uma coisa que eu não te quis interromper, mas desculpa lá. Não, eu como colega da direita tenho que esperar. Não, de qualquer modo, as coisas que fizemos juntos não estavam... O nosso programa era a nossa liberdade individual, era o nosso trabalho, não é? Não havia como que por exemplo, houve outros grupos que apareceram, tinham um programa, tinham uma cartilha por qual se guiavam e o seu trabalho estava submetido a determinado tipo de princípios. E foi situações que nunca nos puseram. E sobre os artistas assim, mais jovens hoje, era só para dizer, eu acho que há nichos, há muitos nichos, há pequenos grupos aqui e acolá, e que têm e criam os seus próprios espaços de liberdade de fazer coisas. E o que não há é depois o nível institucional seguinte que os acolhe ou que os possa mas resta saber se isso como é que isso é necessário. Nós estamos a dizer isso porque nós sempre, nas coisas que fizemos, nós escolhemos os espaços, escolhemos as pessoas com quem queríamos trabalhar e não foi por isso que não fizemos as coisas. Portanto, eles não têm, e esses grupos realmente, sei lá, até têm muitas flutuações, como o Sismógrafo aqui, ou como o Zaratã em Lisboa. Estou a lembrar nomes, e até são dos nomes dos que ainda há muitos outros espaços que eu, alguns nem sequer conheço, mas que têm uma atividade própria. O que eu não sei, de facto, é o que é que... como é que isso se está por trás disso uma ambição, há de estar uma ambição qualquer, e ela ainda não se percebeu o que é, pelo aquilo que se vai fazer. Mas pronto, era só para uma chega àquilo que estavas a dizer. Parece que é preciso sentar-me aqui. O Rui acabou de me apresentar como o colega da direita. De alguma forma ele tem razão, no sentido em que, não sendo eu de direita, sou com certeza contra aquilo que seria um chapéu de chuva institucional, protetor e paternalista da atividade dos artistas. Os artistas são, e por isso é que são tão importantes para a sociedade, a epítome daquilo que é a beleza, a força e o poder da criatividade como um ato individual. Podem eventualmente juntar-se, como nós nos juntámos em anos passados,
no sentido de levarmos aquilo que queríamos aos outros. Mas devo-vos confessar uma coisa, e acho que ninguém aqui me desmentirá. O que nos unia era mais o que não queríamos nem gostávamos do que propriamente aquilo em que acreditávamos. E foi justamente nessa crença daquilo que não era o nosso que a nossa força nasceu. Depois crescemos, tornámos-nos outras coisas e somos o que somos e estamos aqui hoje a falar convosco. Mantivemos a amizade, não necessariamente não mantivemos identidades de percurso e ainda bem, porque assim a criatividade que cada um de nós trouxe acrescentou-se, transformou-se e está ao serviço daquilo que nós entendemos que é importante, na minha opinião. Portanto, eu estou muito feliz com o facto de os artistas terem que estar nos bares juntos, nos restaurantes juntos, nos cafés juntos, mas nos ateliês, se calhar, sozinhos. É aí, penso eu, que nasce a força de cada um de nós. No nosso caso, e porque viemos, enfim, ao mundo numa altura diferente da história de Portugal, era importante manter alguns laços de aliança. Sem dúvida que sim. As circunstâncias eram terríveis. Tínhamos acabado de sair da ditadura fascista. Estávamos a encontrar um sítio nosso, a seguir ao 25 de Abril, quando havia uma quantidade de artistas que ainda vinham das práticas e da visibilidade de um antigo regime, não necessariamente pessoas ligadas ao Estado Novo, pessoas de esquerda também, mas que nasceram, cresceram e desenvolveram o seu trabalho nos condicionalismos negativos do Estado Novo. Nós, quando aparecemos, não queríamos saber disso para nada. Para nada. Fomos em frente, partimos janelas, abrimos portas, continuámos. Respeitámos pessoas, como aqui foi dito, e é verdade. Álvaro Lapa, Helena Almeida, outras pessoas, Jorge Pinheiro, por exemplo. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, não vos vou falar dos detalhes da minha vida, que é absolutamente irrelevante. Posso dizer-vos, ok, entrei nas Belas Artes em 73, tinha acabado de vir de ser a recruta paraquedista na Força Aérea, fui trabalhar para o Jardim Botânico, onde tive vários anos. Depois do Jardim Botânico sofreu um fogo posto pelos grupos terroristas de direita da época, na Faculdade de Ciências, e eu passei a guarda noturno. No âmbito do guarda noturno, acabei de tirar o curso. Mas o que é que isso interessa? Nada. O que interessa é que qualquer um de nós era, à partida, mesmo o Rui, que disse, e é verdade, que era médico, o Pedro Calapês foi vagamente engenheiro e fotógrafo na Marinha. Disseste isso às pessoas? Não, claro. Portanto, todos nós somos nós e fomos e seremos e fizemos outras coisas. O que é que isso interessa? Somos artistas individuais e tenho a certeza que fizemos e fazemos aquilo que temos que fazer. É importante, enfim, o tempo dirá. Não é importante? Às vezes não é importante. Mas, na verdade, continuamos. Quanto às preocupações com os jovens artistas, mesmo eu, que tive, num tempo da minha vida, a preocupação de construir uma coleção de artistas jovens, que depois, e sabe-se isso, não é público, não vou esconder, vendia ao mate da EDP, mesmo eu, hoje em dia, continuo a achar que os artistas jovens se deve deixá-los sozinhos. Alguém poderá acusar de ter uma teoria darwínica, no sentido da seleção das espécies. Vou-vos dizer uma coisa. Quem terá tido a ocasião de ler isso terá percebido que as espécies que permanecem na história da evolução não são nem as mais fortes, nem as mais inteligentes, mas sim as que se adaptam. Isso é muito importante. Na capacidade de adaptação está a inteligência, que é aquela que move os artistas a nunca deixarem de fazer o seu trabalho e continuar. Não é época, como é que dissemos? Financeira. Em épocas de império das redes sociais. Apesar disso, há uma luz qualquer, que é a luz do indivíduo que é artista, que, para além da asfixia financeira, de braço dado com a asfixia terrorista, é essa a palavra que se deve usar, das redes sociais,
os artistas continuam e arranjam formas novas de se juntarem, de estarem sozinhos, de olhar para o mundo, de continuar a produzir. Portanto, eu acho que estamos todos bem. Há muitos artistas novos. Há uma perca? Não, quer dizer... de forma alguma. Não há perca nenhuma. Essa é uma perspectiva romântica e passadista. Não há perca, enquanto os artistas existirem e trabalharem, não há perca, não há negativo, há criatividade. Há formas novas de lutar contra isso, contra a perca que tu falas. Há novas maneiras de encontrar alianças. Eu não acredito, não tenho essa perspectiva de que estejamos a lutar contra. Estamos a continuar, os que são mais novos do que nós. Eu tenho 67 anos. Há gente, provavelmente, aqui nesta... Há artistas com 20, 30, que não abdicam daquilo que querem fazer. Portanto, não há razão para considerar que estamos em perca, de forma alguma. Acho eu. Não sei. Eu acho que há momentos que são mais difíceis, há momentos que são mais fáceis. O tempo histórico não é sempre igual. Em algumas questões, aquilo que são dificuldades podem se transformar em vantagens. Portanto, não tenho também não tenho uma questão de que no nosso tempo é que era bom e agora é uma porcaria. Não é verdade. E de jovens artistas eu conheço, porque tenho um colaborador, não tenho 10 assistentes, mas tenho um que é um artista com muito talento, e eles organizam-se, têm uma relação muito independente em relação à vida deles e, portanto, conseguem dar a volta. Agora, que nós, quando conhecemos e quando nós começámos a trabalhar, a Europa era um sítio de liberdade e de sonho, apesar de toda a violência, e hoje é um dia é um momento de medo, é uma sociedade mimada que se fechou e muito perdida em relação a uma situação do mundo. E portanto, eu acho que aquilo que passa em relação ao mundo da arte é aquilo que passa em relação ao mundo da política e o que passa em relação ao mundo em geral, às relações das pessoas. E por isso é que também é tão importante o espaço que o artista ocupa enquanto ser político, para além de fazer coisas que são objetos ou que são o que quer que seja, que estão enraizados, com certeza, na história da arte, mesmo que não tenham essa consciência. E em relação à política é a mesma coisa. Da mesma maneira que há momentos que são muito difíceis, e estamos a ver momentos muito difíceis nos Estados Unidos, no Brasil, em Israel, ao mesmo tempo as pessoas também se organizam, resistem e portanto, há aqui uma questão que é uma questão dialética, no fundo. Não sei se alguém queria pegar nestas palavras do Zé. Não, eu acho que os olhar, à parte esta visão geral, numa visão individual, os olhares mudam e eu não me estou a queixar da mudança do olhar. E os valores também mudam. E eu, se calhar, eu não me queixo de nada, porque eu continuo a fazer as minhas... Não podes queixar. Eu não me queixo. É muito... Podes, mas não é justo. Faz-me... Eu estou a começar também, o meu assistente também é um jovem, fez um mestrado há pouco tempo e tem um conjunto de preocupações. E estamos a iniciar um ciclo de conversas. Mas, de facto, já percebi que o olhar dele não tem nada a ver com o meu olhar. E porquê é que haveria de ter? Não, desculpa. Mas sempre houve pontos de contacto. Quer dizer... Com quem? Desculpa, Tens pontos de contacto com alguém enquanto artista? Não, pontos de contacto... ótimo, isso é uma verdade. Não. Sim, está bem, não, mas não, eu digo-te, deixa-me explicar-te. Eu, quando ainda estava no técnico e comecei na Sociedade das Belas Artes, estava a fazer fotografia e pensava que a minha vida era ser fotógrafo,
e fui fotógrafo até o 86, ano em que entrei para o Arco, também para dar os dados biográficos que não tinha. Entrei no Arco e estive no Arco 12 anos, em Lisboa. E gostei também bastante de dar aulas nessa altura. E com isso criei a ruptura com a fotografia e deixei de fazer fotografia. Mas isto era para dizer que, com a fotografia, como estava associada às Belas Artes, eu conheci toda uma geração de artistas que lhes fui dando valor, fui encontrando valores neles, como nós encontramos valores, e fui procurando neles coisas que me interessavam para mim, como já disse, como já foquei há bocado. E essa procura, em alguns de artistas que estão focados em fazer uma investigação, parecem não ter parece que esses laços deixaram de ser importantes. É o que eu sinto em alguns desses artistas. Por isso, eu não estou a dizer que o problema é deles ou que o problema é meu, ou se eu estou mais velho e já vi muita coisa e, portanto, e eles não podem ter as mesmas preocupações que eu tinha há 10 ou 20 ou 30 ou aqueles que eu tenho agora. Mas a questão por exemplo, num outro aspecto, do alargamento do campo da experiência cultural, digamos assim, porque ultrapassa o que era as artes plásticas. Eu não estou a tentar pôr coisas em compartimentos, mas a certa altura temos trabalhos que se desenvolvem sobre um determinado aspecto antropológico por pessoas que fizeram sua formação em artes visuais e não têm a experiência, não fizeram um curso de antropologia e, portanto, há imensas coisas que não sabem juntam apenas algumas peças que ficam desligadas. Portanto, alguns dos trabalhos que a gente vê, que nós vemos de alguns jovens artistas, são a colagem com pouca cola de situações que são importantes para toda a gente, mas que não têm a profundidade dos campos em que estão a trabalhar. E, portanto, e para eles isso é o que é importante. Deixou de ser importante a realização plástica, o trabalhar um certo formalismo, digamos assim, o trabalhar com as coisas que têm a ver com o olhar. E isso, temos imensos exemplos na história da arte de artistas que não deixaram de ser efetivos do seu tempo ou que não deixaram de abordar esses mesmos assuntos, mas abordaram de uma maneira sensível, de uma maneira que é ser sensível visualmente e plasticamente. E eu quando estou a falar de perca, é isso que eu sinto e que estou sempre a tentar não sentir ou combater. Devemos imputar então às novas gerações uma espécie de incapacidade ou mediocridade ou inevitabilidade de uma falta de densidade para poderem ser, na verdade, aquilo que eles são, que é artistas, ou é outra coisa qualquer? Não, eu não tenho eu não consigo fazer, eu estou a falar de sensações, portanto eu não estou a falar de um juízo, o meu juízo não é nós sempre falamos abertamente entre nós, sim, mas põe isso cá fora. Sim, está bem, mas o meu juízo não é crítico assim porque me falta tempo, eu vou dar esse tempo, enquanto eu o tiver, dou sempre a dar tempo, e há pessoas que me têm surpreendido. E se de facto eles não quiserem saber para nada do que nós fizemos, somos, ou poderemos vir a ser? Não, eu não estou a falar. E se eles, por exemplo, nunca tiverem visto um livro de história da arte, nunca tiverem visto um museu, e ao contrário disso, terem percorrido horas e quilómetros na internet para encontrar motivações para o seu trabalho? O que é que dizes a isso?
Eu terei que dizer que isso é um trabalho incompleto. Nós sabemos-lo, mas é um facto. E o que é que fazemos perante este facto? Eu não tenho essa experiência. A experiência que eu tenho, como eu estava a falar no meu assistente, o Luís Rocha, e a namorada dele, a Sara Mialha, e o amigo deles, grande amigo deles, é o Fernão Cruz, e eles, é engraçado porque eles reproduzem de outra maneira o momento que eu reconheço como nós temos vivido, ou seja, são autorias fortes, são pessoas com uma enorme identidade, são as pessoas com vontade de comer um mundo maior, o mundo é pequeno para a ambição deles, são umas pessoas com inferno dentro e são politicamente interessados. Vão às manifestações da Palestina, são mais 40 pessoas que estão ali a lutar contra a invasão de Rafa, dizendo nós não podemos fazer mais nada, mas ao menos estamos aqui a gritar. São pessoas que estão completamente a marimbar para as instituições, porque não têm propriamente lugar nas instituições, a não ser o Fernão Cruz, que está com a Cristina Guerra, mas os outros não têm espaço de galerias, e isso é um lado muito, que eu reconheço como muito corajoso e muito bravo, e como não fazendo cedências à primeira condição, que é viver plenamente. Mas eu percebi isso... Não, dito por ti, isso é uma felicidade para mim. Se tu achas isso, então está tudo safo. Estamos bem. Estamos, não Acreditas mal. no que acabaste de dizer? Acredito, claro que sim. Ainda claro bem. Que sim. O que não quer dizer que eu não tenha momentos de insegurança, de dúvida, de profunda tristeza, e não tenho mesmo alguma nostalgia em como o mundo podia ser, mas há uma coisa que é muito importante, que é nós não confundirmos o nosso tempo de vida com o nosso tempo histórico. E aquilo que nós podemos perceber do nosso tempo histórico ainda é uma pequena parte. E a pior das coisas é as pessoas autoconvencerem-se que por terem sucesso aqui e agora, o sucesso deles vai ser para sempre. Ou vice-versa, que o fracasso vai ser um sucesso também mais à frente, ou que o fracasso vai ser um fracasso eterno. Portanto, a única coisa que vale a pena realmente com essa perspectiva. Hã? Eu acho que qualquer artista que se digna de ser... Que depois certa comunidade o considera como um bom artista, não trabalha com esses parâmetros. Não pode trabalhar com esses parâmetros. Além disso, até porque a maior parte da história da arte é feita de anónimos. E, portanto, isso são 90 e tal % e portanto, é esses que eu agradeço, estás a perceber? Portanto, mas tu logo apontaste 3 exemplos. Mas não é aquilo que tu vês num sistema que é muito de eucalipto, que nós temos no sistema de arte, mas não é só no sistema de arte, na coisa política também. As margens cada vez estão mais ir mais para longe, e o centro mais ocupa. E em Nova Iorque nós temos a bem a noção, e o Rui ainda deve ter mais do que eu, porque viveu lá antes, que nos anos 70 era um sítio extraordinário de criatividade, e hoje em dia é um grande centro de comércio e de falta de diversidade. Tu vais de cá de baixo lá acima e tens as mesmas lojas e tudo aquilo ocupa aquilo que era uma diversidade imensa de pequenas aldeias que mudavas de rua e já tinhas mudado de país. Bom. Mas eu não estou nada de acordo com o que estavas a dizer. Eu percebi. Queres desenvolver? Em relação a não haver contactos com outros artistas, eu acho que há, e todos nós tivemos, e todos nós temos constantemente pontos de comum com outras pessoas. Pessoas mortas ou vivas, isso é diferente, há se calhar mais mortos do que vivos, mas estamos constantemente em conversas com outras pessoas e encontrar pontos com outras pessoas, não é? E o nosso trabalho faz-se disso, o nosso trabalho faz-se de conversas e de diálogos e de mandar uns passear ou ficar mais próximo de outros. Claro que tens toda a razão. O que eu estava maleficamente a propor era um programa de independência para aqueles que a gente, enfim, não sei o porquê, nem como, nem quais os parâmetros, designamos como jovens artistas. Lançá-los de paraquedas no meio da floresta sozinhos é uma boa maneira de fazer com que eles, quando chegarem ao terreno, comecem a falar com os outros, como tu acabaste de dizer. Mas não é, na minha opinião,
digamos, não é uma conjugação de salvação, porque estamos todos juntos, que faz ou que garante que o trabalho deles seja luminoso e forte. Eu acredito profundamente, a despeito de ter tido convosco uma experiência de ligação e de criação e de pensamento e de troca de ideias, mesmo assim, vamos lá ser sinceros com esta audiência, que ainda que não tenha pago bilhete, veio cá para nos ouvir. Nós sempre fomos um mais um mais um mais um. Não é por acaso que a primeira exposição se chamava Arquipélago. Porquê? O que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas separadas no meio do mesmo mar. Estão aqui 4 ilhas desse arquipélago, faltam 2. A Rosa Carvalho e a Ana Leão. Portanto, nós sempre fomos um mais um mais um mais um, e ainda assim tínhamos a disponibilidade, o entusiasmo, o encanto, a capacidade e a inteligência de nos ouvirmos reciprocamente e dizermos que sim ou que não, consoante as circunstâncias. Ora, é essa inabalável capacidade e qualidade de individualismo que eu considero fundamental para a construção daquilo que é um processo lento, que é a da construção de um artista jovem que começa. Aos artistas jovens podíamos talvez, digamos, incentivar neles as recusas e não as aceitações. É das recusas que se constrói uma personalidade. E especialmente uma personalidade de um artista. Não é? Acho eu. Ias-me dizer o que não, ia dizer que a relação entre as várias gerações e artistas de idades diferentes cá em Portugal foi sempre uma coisa problemática. Quando nós começámos a crescer, não havia nenhum sítio onde pudéssemos ir ver o trabalho dos artistas mais velhos de maneira permanente. Isso continua a ser a mesma coisa, exatamente. Nós continuamos a não ter. Eu via isso muito como professor. Queria mandar um aluno ou uma aluna minha ver o trabalho do José Pedro Croft, do Pedro Calapês ou do Pedro Cabrita Reis. Não tinham onde ir ver o trabalho desses artistas. Não havia, a não ser, durante algum tempo, a Fundação Gulbenkian tinha no CAM uma coleção exposta em permanência, onde podias ir ver o Amadeu Sousa Cardoso, onde podias ir ver alguns artistas de referência da história de Portugal. A partir, neste momento, em Lisboa, quanto muito, se fores ao CCB, vais ver um ou outro artista, mas não tens uma noção. Parece que a história da arte em Portugal acaba em 1850 no Museu da Arte Antiga. E a partir daí... Ou se calhar nunca começou. Aí é que está. Nunca foi implementada a ideia de saber, conhecer, apreciar e estudar a história da arte portuguesa. Isso não, com certeza. Nunca aconteceu isso em Portugal. Mas, apesar de tudo, era bom que houvesse ao menos um sítio onde se pudesse ver as coisas. Pois era, homem, o que é que és que eu te diga? Pois não sei, não há. E isso torna tudo muito mais complicado, porque parece que as pessoas estão a nascer sempre do zero, não é? Estão a começar sempre do zero, não há nada para trás, não há nada que não há uma sucessão das várias gerações. Há aqui um pormenor que eu quase... Peço desculpa, é rápido. Há uma espécie de uma maldição que nós portugueses temos. Vou pôr a frase ao contrário. Um artista jovem, espanhol, não vamos mais longe, um espanhol, aqui do lado, quando começa, tem Velázquez, Goya, Miró, Picasso e outros. Para começar, está, como se diz em espanhol, respaldado por uma história, por um facto, por algo que lhe confirma uma possível capacidade de transformar esse conhecimento numa prática autónoma e individual. Nós temos o quê? A Severa, de Malhoa, ou os retratos das milfes do Eduardo Malta? Temos os grandes artistas canteiros. Canteiro, está bem. Temos os painéis. Temos os grandes artistas da escultura madeira medieval. Isso é tudo maravilhoso, mas não tem aquele encanto da pintura. Peço desculpa se feri alguma sensibilidade aqui. Alguma pintura do século XVII. Portanto, nós temos, ao mesmo tempo, isso que é uma maldição, mas também é uma liberdade extraordinária. Quando não estás preso ou agarrado a uma marca histórica, podes optar por
ou declinar a responsabilidade dessa continuação, e aí fazes o que tens que fazer por ti próprio, ou seguires a partir da informação que tens e transformares isso em qualquer coisa. Eu ainda não percebi, com 67 anos, se é bom ou mau não termos na história de Portugal essa espécie de aconchego que é dado por gerações que estão pelos corredores e portas e paredes do Prado e que permitem a qualquer jovem artista espanhol alocar-se em situações, em momentos da sua história. Não sei. Eu estudei, ou aprendi, não, nem estudei nem aprendi, encontrei-me com a arte em livros com reproduções a preto e branco que eram intervaladas por páginas de papel vegetal. Em livros desta grossura, encadernados a cabedal, que a minha mãe e o meu pai compravam em segunda, terceira ou quarta mão em alfarrabistas. Não porque pensassem que seriam importantes para mim, mas porque se calhar achavam, como pequeno-burgueses, que lhes dava estatuto social ter esses livros na sala de estar. É possível, é um facto. Eu estudei, aprendi, olhei para Tintoretto, Tiziano, Veronese e por aí fora, em imagens a preto e branco. Devo-vos confessar que é uma maravilha aprender pintura em imagens a preto e branco. Mas é que não tenhas dúvida nenhuma, tu só percebes a distância nas pinturas do Giotto, por exemplo, tu percebes que a distância, que a profundidade é uma profundidade deliberada e que é muito mais curta, digamos assim, do que depois o desenvolvimento da perspectiva com a pintura renascentista veio a dar. E, portanto, tu percebes isso muito melhor numa reprodução preto e branco do que numa reprodução de cores. Sim. Eu também tive lá em casa também havia os livros dos... não era Círculo de Leitores, que não existia, mas os meus é bem eram antes os disso, livros do Lionel Venturi, a História da Pintura Universal. Mas, portanto, que a maioria das reproduções são reproduções a preto e branco, de facto. E ao ver essas pinturas, aliás, uma das pinturas que me ficou sempre, que tive o prazer de a ir ver ao vivo, nós sempre fizemos tudo isso, sempre tentámos ir ver as coisas porque não as temos cá, sempre viajámos para ir ver. Não só viajávamos para ir ver, como alugávamos quartos para 7 pessoas. E dormíamos juntos, e não me recordo de qualquer coisa que passasse dos limites da decência. Não, Kassel, 1992. Não, 1987, 1987, sim. Em que começou tudo por uma exposição tua em Ghent. Exatamente. E já que estamos em Ghent, vamos a Kassel e pronto. Mas vamos deixar de lamber o nosso passado, que não interessa a ninguém. E a nós também não nos deveria. Vamos continuar a falar daquilo que provavelmente era importante deixarmos como palavras para estes nossos amigos. Ajuda-me. O que é que lhes vamos dizer? Não sei, quer dizer, quando se começa a falar de pintura, mas eu vou só acabar a minha história. Força. Realmente visto o Albrecht Altdorfer a preto e branco e ter ido ver o quadro à Alta Pinacoteca de Munique ao vivo, 30 anos depois de ter visto, não é? Portanto, mas há bocado estava a falar também dos artistas. Nós temos a tendência para criar são aqueles os artistas. E eu gosto de ver as camadas todas. E eu, quando estava a falar há bocado de ter fotografado para os salões da Sociedade das Belas Artes muitos dos artistas que depois, de certo modo, desapareceram, mas que eu tenho vindo a encontrar,
e que fui sempre encontrando, na altura eram os que eu ia conhecendo. E eu conheci, de facto, a Helena Almeida na altura, mas também conheci o Dordil, também conheci o Vespeira, também conheci, quer dizer, artistas que que estão na história da arte, mas de certo modo, alguns deles e outros nomes, que terão trabalhos, terão assim, às vezes são melhores, outras vezes não são tão bons, mas que têm importância porque foram coerentes com a sua prática, não andaram à procura de... Não, o que estás a dizer é que a história da arte tem reservada para nós os quatro um longo período de esquecimento, é verdade. Mas vamos habituando a isso, vamos fazendo o que podemos, não é? De qualquer maneira, já cá não estaremos. Não, o que seria, não sei, para mim o mais importante é deixar uma palavra que provavelmente será por muitos considerada como um assomo de romantismo, mas devo-vos confessar, meus estimados amigos, que vendo bem as componentes do entendimento político da sociedade em que vivemos e com que temos que nos confrontar, eu não sei mesmo se o romantismo não será uma última forma revolucionária de nos entendermos como criadores e como artistas. Naquilo que o romantismo propõe de individualidade, de recusa absoluta à integração no sistema e de continuação numa espécie de fé. A fé aqui despojada dos inuendos de confissões, mas uma fé como uma profunda convicção daquilo que nós queremos ser. Uma forma ou outra, mais detalhe, menos detalhe, isto andaria mais ou menos ao pé do que seria uma forma romântica de estar. Não é canções de pinga-amor, não são lágrimas nos olhos, é uma convicção fogosa e vulcânica interior daquilo que nós, enquanto artistas, não somos, é que temos que fazer. Mais do que aquilo que somos, porque somos inevitavelmente artistas, mas para além do que somos, há o que temos que fazer. Poderemos, eventualmente, descartar isso num momento qualquer da nossa vida, somos livres de o fazer. É difícil não se ser artista quando se é artista. Podes, eventualmente, dizer que não estás a trabalhar num determinado período da tua vida, mas não é o trabalho que te define e que te caracteriza enquanto artista, é a atitude, o pensamento, o olhar, a forma de ver o mundo e de nos entendermos nesse mundo, nós e nós com os outros à roda. Isso não é descartável. Isso faz parte daquilo que somos. Nenhum destes quatro que aqui estão poderá alguma vez dizer que não é artista. Poderá eventualmente dizer, bom, vou para a praia e volto daqui a 10 anos. Isso é uma possibilidade. Mas isso é apenas ir para a praia. Portanto, está quase na hora de irmos jantar. O que eu queria dizer é isto. Queria dizer que, se calhar, o que fica desta conversa e deste encontro, isto foi uma celebração. Isto é um ritual de encontro. Vocês têm a noção do que é que estão aqui a fazer hoje, não sei, 80, 100 pessoas, ao final de um dia de sábado, de um dia de calor, ouvir estas 4 pessoas? Se calhar não se deram conta da importância do que fizeram. Eu no início disse precisamente que este não era um momento de celebração. É um momento de celebração. Eu reivindico essa posição programática e ritual e litúrgica de um encontro. A liturgia não é apanágio nem propriedade das confissões oficiais. A liturgia é a relação entre as pessoas. E as pessoas não têm necessariamente que fazer parte de escolas em que se identificam liturgias. Não. Nesta Assembleia haverá de tudo, eu acho. Nesta pequena Assembleia daqui também há de tudo. E, contudo, tivemos um encontro que durou anos, com maior ou menor persistência, e viemos aqui agora, convosco, celebrar esses anos todos da nossa vida e aquilo que vocês ainda não sabem vos vai acontecer. Nem quero saber. A realidade é se carregará. Meus amigos, há pouco a dizer
quando saírem daqui, na próxima vez, enfim, vos apeteça e ver uma exposição, um quadro, seja daqui ou dali ou daquela, ou mesmo nada, ou ficar sentados num jardim, só a ver os pássaros nas árvores. Vejam isso como se fosse a última coisa que vão ver na vossa vida, porque se calhar tem essa importância. Tudo é muito importante. É só isso que eu queria dizer, não tenho mais nada para vos dizer. Mas antes de fecharmos, de qualquer modo, acho que, não sei, dava também essa parte união democrática das perguntas. Das assembleias. Não, se estivermos a falar até agora de uma... Pronto, esta era uma conversa simples, sem... Não sejas mentiroso, não há conversas simples. Não há conversas, tens razão. Não, mas estamos completamente disponíveis, como já foi dito, para se nos quiserem questionar sobre qualquer assunto ou sobre qualquer tema, nós tentaremos, ou cada um de nós tentará responder à sua maneira alguma questão que lhe seja posta. Mas não necessariamente responder, pode ser contradizer também, não? Sem dúvida, não, sim, a resposta não quer dizer a anuência, não é? Posso fazer aqui uma questão? Há bocado alguém falou da situação do artista atual não ter conhecimento, do conhecimento ser mais, digamos, a informação que vem em catadupa, fruto do momento em que vivemos, que é um momento realmente de sobre-informação, não é? E, portanto, poder haver artistas que caem, portanto, nessa sobre-informação e que conseguem, digamos, criar ali um campo de criatividade. E depois, pronto, a minha pergunta é, será que para o artista é sim tão importante conhecer a história da arte, como ela existe, conhecer, digamos, aquilo que está por trás, para conseguir ter ali, digamos, uma fonte de referências que lhe permita ser criativo? Esta posso responder eu. Acho que temos todos que responder. Sim. Eu acho que é importante haver algum conhecimento. Agora, qual conhecimento? Isso é que eu acho que já é indiferente. Porque ninguém consegue saber toda a história, menos a antropologia, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. E no momento de fazer, há uma força e o sentido de uma obra de arte é um olhar sobre o mundo. E é a materialização de uma mediação que se usa, pode ser pintura, pode ser escultura, mas é uma presença, é um testemunho, é um olhar, é um questionar as relações com o mundo. E o que eu acho, tomando aquilo que o Pedro estava a falar há bocado, Pedro Cabrita, é que, quando ele falava dos românticos, é justamente esse olhar desligado das instituições, esse lugar tão duro, tão solitário e tão forte, que de alguma maneira marcou toda a condição contemporânea, até hoje. O que eu acho novo, neste período, e que torna a coisa mais difícil, é que até aos anos 70, anos 80, os museus eram um sítio, e as exposições eram um sítio, nomeadamente, por exemplo, a Gulbenkian trouxe exposições absolutamente extraordinárias de questionamento e de pôr a obra de arte como questões de... A pessoa saía de lá confusa, não sabia o que era, e isso era extraordinariamente importante. Hoje em dia, seja o Quai Branly em Paris, seja a Tate Modern, é a existência de blockbusters. O que é preciso é que o público chegue e, quando sai cheio de informação e todo radiante porque percebeu o que é que lá estava. Portanto, isso é, do ponto de vista político, diria eu, é uma maneira de controle do pensamento das pessoas e de domesticação. Em vez de ser a questão de criar um mal-estar que obriga as pessoas a questionarem-se e a crescerem e a serem maiores. É uma maneira de as dominar
e as tornar mais pequenas. Isso é tremendo, porque ainda por cima isto implica muito dinheiro, há uma concentração, voltou a haver uma enorme concentração de riqueza de dinheiro e há muito pouco espaço para resistir. Mas esse é aquilo que os chineses diriam um tempo interessante. É verdade. Tornou-se uma indústria de entretenimento. Os museus hoje são geridos como fábricas, como indústrias que têm que dar rentabilidade rápida e muita, e gastam cada vez mais dinheiro. Veja-se, por exemplo, Serralves tem aqui no Porto, meus amigos, peço imensa desculpa, mas eu tenho a certeza do que estou a dizer. Tem uma exposição de uma senhora com um nome oriental. Yaoi Kusama. Qualquer coisa. Faz umas bolas. E isso é entretenimento de fim de semana para famílias. Não há uma centelha de interrogação, dúvida, de questionamento sobre aquilo que pode ser a importância da relação da criação artística com a experiência individual e secreta. É uma coisa muito engraçada, é muito colorida, é muito estimulante do ponto de vista, digamos, emocional, e as pessoas vão e vêm e passam e nada, na verdade, aconteceu. Isso é a característica da indústria cultural a que os museus se entregaram de braços e pernas abertas já há uns anos a esta parte. Porque apaga as contas exige. Como? Porque apaga as contas exige. Exatamente. E é isso que acontece, por exemplo, na Tate Modern, que, por exemplo, enquanto o Vicente Odoli lá esteve, era um momento de excelência, como ele fez aqui em Serralves, e de repente os patrocinadores disseram, não, se vocês não fizerem blockbusters, e se eu não receber em publicidade o dinheiro que vos dou, eu prefiro apoiar as equipas de futebol. E esse é o momento em que está, e realmente, quando o poder se começa a interessar pela arte, muitas vezes faz porcaria. Mas os artistas não fazem porcaria. Os artistas continuam a criar e não interessa aos blockbusters, nem as políticas financeiristas dos museus, nem dos seus board of trustees. Uma coisa é certa, meus amigos, podemos ter a certeza, independentemente destas movimentações de ordem meramente financeira ou mediática ou corporate, podem acreditar que no Porto, em Lisboa, em Portugal, na Europa, no mundo inteiro, há centenas de jovens artistas nos seus ateliês, provavelmente a beber uma cerveja não muito fresca, mas seguramente a fazer uns desenhos maravilhosos. É disso que nós queremos. Mas voltando só ao princípio da pergunta desculpa. que foi feita, não só porque eu que não tenho a capacidade de visões globais, eu acho que sim, que a tradição é algo que o artista tem que conhecer. Agora, eu também digo, é como o Zé Pedro, qual é a tradição? Tem a ver com os seus interesses, mas é inadmissível. Quer dizer, se uma pessoa que quer fazer um determinado trabalho e em que inclui uma componente sobre a qual ela não sabe, ele tem que ir saber, tem que estudar isso, nem que tenha que fazer um curso de 5 ou 10 anos, porque tem que saber isso em profundidade para poder ultrapassar, para poder ir mais longe do que aquilo que já outros descobriram. Ias obrigar um aluno teu a fazer isso? Sempre. Uau, estamos mal. Por isso é que eles choram depois, quando tive alunos que choraram por algumas críticas que eu fiz ao seu trabalho. Provavelmente eram medíocres, ainda bem que os fizeste chorar. Mas eu também chorei quando me criticaram no liceu por determinado tipo de coisas. Portanto, eu compreendo. O choro é uma coisa muito bem-vinda. E é partilhada. Posso perguntar uma coisa? Perguntar não é bem perguntar. Não sei se já respondemos à sua pergunta. Nunca se responde às perguntas. Pronto, começamos. Eu, quando disse que vinha ouvi-los a alguém, disse que nos vinha ouvir, e esse alguém disse-me: vais ouvir aqueles que mandam na arte em Portugal. E eu gostava... Knock on wood. Também é a melhor madeira. Alguém não convidaste, sei lá, não convidaste a Joana Vasconcelos?
Então, se calhar, a resposta está dada. Nós, quando conseguimos, acho eu, não quero falar por eles, mas nós talvez nem consigamos mandar em nós, quanto menos naquilo que é a arte em Portugal. Aliás, não estamos interessados, ou estamos? Pois não. E eu fico admirado, porque isso nunca me passou pela cabeça, não é? Talvez porque eu tenha uma visão muito... Sempre tive a visão do fragmento. Sempre achei que me interessava primeiro o fragmento do que da história completa. E portanto, a minha visão é muito mais circunscrita a episódios localizados e, portanto, nunca tive essa noção de que possa haver pessoas que possam pensar porque é que nós teríamos esse papel. Não sei se o mundo é muito diverso e, portanto, as pessoas têm todas as opiniões que quiserem. Sim, realmente é mais significativa a pergunta para perceber quem é que é essa pessoa a fazer essa pergunta do que propriamente. A pergunta, de qualquer maneira, é... desculpa. Tem a ver com a perda de autonomia dos artistas na questão das bienais, a bienalização da arte. Vocês participaram da Bienal de Veneza, por exemplo, e provavelmente uma participação mais direta, coisa que hoje não acontece, não é? Porque há os curadores são eles que escolhem, são eles que decidem o que é que se vai mostrar nas bienais. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre esta questão, este fenómeno. Acho que o Zé Pedro já falou dessa questão quando falou do número de artistas que estavam e das pessoas, qual era o número de... Só 20% das pessoas supostamente com mais poder no mundo da arte é que eram artistas. Eu acho que isso tem a ver com esses ciclos de... Mas esta substituição do artista pelo curador, não é? É o curador que decide... Isso não tem nada a ver com as bienais, é mais profundo do que isso. Contra os curadores, pelo contrário. Estou a falar das bienais, porque as bienais, vocês participavam, o artista participava diretamente na bienal, ou era convidado. Claro. Hoje as coisas não são assim, não é? Passam por outros trâmites, e era essa a questão que eu gostava de vocês. As bienais, sobretudo a Bienal de Veneza, é uma bienal que é uma embaixada do poder político, e que foi criada no final do século XIX e tinha a ver com questões de nacionalismo e a importância do nacionalismo, sobretudo na Europa, não é? E esse assunto do nacionalismo é uma coisa que vem do século XIX. E acompanha as feiras universais de Paris e por aí fora. Exatamente. E sempre houve a maneira como o poder político se manifestava escolhendo um curador e o curador escolhia um artista. E isso foi assim sempre até... e acho que isso foi sempre até começar a haver um concurso, não é? Portanto, os concursos em Portugal é uma coisa muito recente. E é curioso porque as bienais, quando eram escolhidas por um curador que escolhia um artista, nunca geraram nenhuma polémica. Agora geram. E também é uma maneira de se criar um sistema democrático e transparente de escolha do artista. Ou seja, em vez do político dar a cara e dizer eu escolho, refugia-se nos itens de transparência, de qualidade do projeto, de capacidade do artista e do seu projeto angariar dinheiro de maneira a não onerar o Estado. Isso, de resto, foi uma conversa que eu tive uma vez com o ministro Pedro Adão e Silva, que está aqui, e isso era uma maneira justamente de ir para o lado, pôr os próprios artistas e os curadores a arranjarem dinheiro e desresponsabilizar o Estado, ao mesmo tempo criando uma falácia que era, há uma grande transparência e, portanto, não há aqui uma arbitrariedade de alguém que escolhe. Ou seja, as grandes coleções foram sempre feitas através da arbitrariedade de alguém que escolhe, porque escolher implica excluir. E, portanto, a maior parte será excluída. Mas, apesar de ser uma minoria
que era incluída e que era escolhida, isso nunca foi polémico e foi consenso. E as pessoas que foram à Bienal eram respeitadas. E pronto, acho que é um bocadinho... Isso tem a ver com o mundo e esse assunto que, em relação às Bienais, é válido para todas as outras coisas. Para os concursos de arquitetura, de não se poder escolher um autor, como por exemplo fez o Nuno Cruz Abcacis em relação ao CISA, que lhe deu o chiado sem concurso, você faça um bocado a cidade, não é? E nem sequer era um artista muito famoso. Na altura, o Tomás Tavares era muito mais importante politicamente, era um homem que tinha muito mais consenso e muito mais vistoso do que o CISA. Portanto, é muito interessante perceber que cada um tem que fazer o seu papel e dar a cara, arriscar e também poder perder e também ir à luta. Só que, de repente, fica uma coisa toda em comissões, mas isto é a Europa, isso é um bocadinho toda a Europa, a burocracia. Se acrescentarmos a isto, que também é política. Só é política. Só é política. E vou acrescentar algo nesse sentido, obrigado pelo que disseste. Na verdade, os critérios, se lhe pudermos chamar assim, porque são tão complexos e tão enevoados e tão obscuros, que nos podemos perguntar até que ponto é que são verdadeiros critérios de escolha. Os critérios impostos digamos, pelas entidades institucionais para a escolha dos artistas e dos curadores nas bienais que representam Portugal são, lamentavelmente, a meu ver, uma espécie de lavar a imagem que o Estado pode ter, criando um conjunto de dispositivos tão complexos e tão preparados para responder aos inuendos politicamente corretos do tempo, no sentido de garantir que, no fim, as instâncias que escolhem, ou seja, o Estado, fiquem libertas do ónus, da culpa ou do erro. Peço desculpa. Por isso é que eu falei no princípio, só um pouco Pedro, aqui para... Tu não tens nada a ver com isto. Que é a questão de, por um lado, fazer escolhas e, por outro lado, arriscar essas escolhas. E isso é o que tem a ver diretamente com o nosso trabalho. E é isso que nos diferencia, digamos, e que nos pode, ou que nos põe hoje aqui com essa imagem, porque todos nós fizemos estamos a ficar sem clientes. Boas e más, e mas fizemos as nossas escolhas. E, portanto, nós assumimos-las e tornámos-las claras e presentes perante os outros, porque estão normalmente nas paredes ou no chão dos espaços onde fazemos uma exposição. As escolhas têm que ser feitas sempre a contrapelo. E se esperamos dos políticos uma vocação no sentido de transformar o ato da política num ato de cultura e de civilidade, então esperamos que esses políticos tenham a coragem de escolher a contrapelo ou criar condições para que alguém o faça por eles. Senão, é um comboio de mordomias e de cumprimentos e de alinhamentos com o espírito do tempo. Ora, o espírito do tempo agora, meus queridos, peço imensa desculpa de ver isso, é o politicamente correto. Não há nada mais parecido com o protofascismo que o politicamente correto. Não digo mais nada. O Fernando tem que vir agradecer. O Fernando, onde é que está o Fernando Santos, o dono da casa? Ó Fernando. Não se pode ter cansado. Importas ter a gentileza de vir agradecer às pessoas em nosso nome? Anda lá, tu és um querido. O artista que está em Lisboa fez questão de fazer a introdução mas o final Opa, o final tens que desculpa fazer lá, tudo. não há nenhum grande filme que não acabe com um grande final. Eu quero-vos agradecer em primeiro lugar a vocês que se disponibilizaram para vir fazer esta conversa.
isto é o início de um ciclo de conversas que vão acontecer ao longo deste ano, do próximo ano e dos outros anos. Se tudo correr bem, também para conhecer este espaço novo, que é o prolongamento da galeria. A todos que vieram, muito obrigado. E para muita gente de Lisboa, gente de Coimbra, e portanto mostraram interesse em assistir a esta fantástica conversa com os quatro magníficos. Obrigado, Fernando. Era um certo, Era no Japão. Acho que era estragado. Por isso é que eu fiz aquela diferencial.